Sub-3, hein, José? Comunicando. JJ. Muito bem, 13 horas e 3 minutos e meio. Hora oficial do Brasil, 12 de novembro, ano 2025, mesa repleta. À minha direita, doutor Ricardo Meira, lá na ponta direita, doutor Manuel Ronaldo Azevedo, doutor Azevedo, à minha frente, doutor Hélio de Carvalho, o doutor Elinho, e lá, aberto pela esquerda para buscar algum gol para livrar o Inter do rebaixamento, o professor Luiz Antônio Vieira Coelho. No outro estúdio, Gilson Souza. Quero agradecer, porque algumas pessoas me perguntaram, até o Ricardo falou comigo em relação a vídeo, a gente está editando, Tony, porque na sexta-feira eu vou colocar, é coisa curta, a fala dos vereadores que citaram a minha presença numa linda homenagem. A gente vai ficando mais velho, fica assim meio emocionado. Me deu um baque eu sentado lá, né? Não chorei nem nada, mas fiquei emocionado, porque tão logo o Nando Rodrigues, que está em Brasília junto com o Pimpo, e semana que vem talvez eles estejam aqui, ele está costurando já isso daí, Tony. O Nando fez uso da palavra, citando que é meu amigo novo na política, e que iria me agraciar com uma homenagem. Tá aqui o quadro, inclusive, né? Congratulações e elogios para quem já está na live. João Líder Neto, J. Neto, Câmara Municipal de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, congratula e elogia o ilustríssimo senhor. Nesse interim, o Pimpo pediu a palavra e foi para a tribuna. Eu tenho que colocar isso aqui na sexta-feira. Hoje não, porque, enfim, eu quero até ser breve para que vocês possam comentar os assuntos. Aí o Pimpo foi lá dizendo quanto me admiro, o meu trabalho, ele está sempre nos acompanhando, né? O tempo todo eu tenho falado que ele fica vendo a live. E quando o Pimpo voltou para sua poltrona, o Agenor Teixeira foi lá e disse que não vem aqui porque ele tem medo de me encarar, as perguntas, enfim, que eu sou muito incisivo. E depois eu falei com ele, não, pode ir que eu só tenho uma pergunta para te fazer. E fiz a pergunta lá. Claro que eu não vou dizer qual a pergunta que eu fiz para ele ali depois da sessão. E o meu querido amigo, o Haroldinho, que eu gosto demais do Haroldinho, fala bem que nem você, doutora Azevedo, eloquente, firme, não anota nada. Também fez uso da palavra, lembrando a época lá da Pódio Academia, quando ele era um menininho, eu já bem mais adulto, e a gente se cumprimentava e ele disse que precisa de outros J-netos, né, que fale a verdade no rádio, em qualquer tipo de profissão, que seja na comunicação. Sexta-feira, né, Gilcinho? A gente coloca esses áudios, são coisas curtas, porque eu preciso agradecer. Vou falar já da manifestação que ocorreu antes de ontem, em Itaguaí, protestando pela morte, é a última vez que eu vou colocar esse assunto, do garoto Miguel, né? É Miguel o nome dele? É isso mesmo. E o caos na saúde do governo provisório. Doutor Azevedo, doutor Elinho, doutor Ricardo, Tony Coelho e ouvintes. 25 milhões. E também vou colocar para vocês, já, depois da saudação, os 2,5 milhões, Tony. Eu não sei quanto custou essa árvore. Hoje eu liberei o dinheiro para comprar os Papais Noéis para pendurar lá na minha laje, lá de casa. 2,5 milhões para enfeitar a cidade de... Enfeitar para quê? Comemorar o quê? De pisca-pisca, de uma árvore de Natal. Talvez coloquem, como já puseram aqui na praça, uma casinha de Papai Noel para tirar foto com as crianças. E os presentes eram caixas vazias. Faça-me o favor, estão brincando conosco. E ninguém chama para as conversas. Ministério Público seria? Vereador vai pedir depois? O Haroldinho que disse ontem, 2,5 milhões. Eles vão que vão. Vinheta, Gilcinho. Manuel Azevedo, Ricardo Meira, Hélio de Carvalho, Tony Coelho. Muito bem, daqui a pouco vamos colocar uma vinheta musicada, ou um jingle, que foi feito pelo Jorge e pelo Johnny. Obrigado, Johnny. Em relação... Vamos botar agora, em relação ao troca de ideias. Troca de ideias com J. Neto. Em destaque os assuntos do momento. No debate.
debate inteligente com a participação da população. Troca de ideias com J Neto. Uma equipe de debates inteligentes como são, né? Doutor Azevedo, boas tardes, como está você bem? Boa tarde. Quero Gostou começar do Portugal? muitíssimo. Quero começar saudando você, Jota, nosso queridíssimo Rábula, e agora também comendador, que recebeu a comenda. A comenda. Que foi muito bem dada e você merece. Muito obrigado. Merece. Tá de Obrigado. parabéns, de verdade. Pena que ontem eu tive que despachar com 2 desembargadores, depois tive que ir na 18ª DP e acabei não conseguindo estar presente. Você me desculpe, me Não, perdoe, sem problema. mas... Todo mundo tem compromisso. Mas eu fiquei muito triste, muito chateado por não ter ido, como eu já te falei, porque eu entendo que cerimônias e tradições são o que dão sentido à nossa vida a partir do momento até mesmo do nascimento, né, com o batismo. Então, quero te pedir desculpa por não ter ido, mas fiquei muito feliz em saber que você foi agraciado com essa comenda e que você realmente é merecedor da mesma. Quero também dar os parabéns a um irmão de loja, né, Dr. Aloysio Barbosa, que é um médico sensacional, que tira dinheiro do próprio bolso para cuidar dos pacientes, e ele foi nomeado hoje secretário de saúde de Petrópolis. Então, os parabéns ao irmão Aloysio Barbosa. Muito bem. O Thiago Rocha já está mandando alguma coisa aqui pela transmissão do youtube.com/Rádio Onda FM. Boa tarde, rapaziada. Comércio do Rio de Janeiro está organizando, está agonizando, pedindo socorro. Itaguaí é a mesma coisa. Doutor Ricardo Meira, como estás? Boa tarde. Tá bonito, porque o doutor Azevedo está sempre de terno, gravata, colete, Hoje eu tô de boca. abotoadura. É uma loucura a vestimenta desse homem. E hoje... E como- Não, peraí, não. Deixa o microfone aqui. Senão isso se torna um vício, daqui a pouco tu vai levar ele para casa. Abre, Deus. fecha essas pernas aí. Não, mas... Eu tenho que ficar se roçando aqui. Acabou de colocar que nem aquele. Vai Aquele minha da caneta etiqueta, né? também. O Walter da etiqueta, né? O Walter. Você imita muito bem, né? Eu recomendo todo mundo ver esse rapaz, ele deu uma Graças influência. a Deus que eu não achei. Ele diz assim, em hipótese alguma você pode colocar perfume para poluir o ambiente. É o É um apocalipse. Não, E as mas- perninhas dele cruzadas, pô, E tem mais, ele diz que o perfume você tem que colocar quando você sai do banho, ainda úmido, né? Porque ele permanece por mais tempo. Ele Você sabe sabia também, disso? né? ele não pode esfregar também o perfume na cara. Foi quem mandou pra mim o vídeo, foi o... Foi ele que te mandou. É ele que mandou, né? Então vamos lá, o teu Bem, destaque. meu destaque hoje, eu reservei esse dia, vim até melhor, mas bem, assim, bem Alinhado. vestido, alinhado, porque Parlamentar, porque hoje parlamentar. era uma sessão especial aqui na rádio, né? Tem em comemoração, parabenizar o nosso ilustre J Neto, né? O locutor de ouro da região, Comendador. pelo agora é comendador, né? Comendador. Não, que já tem um recebeu. comendador aqui, não. Não, mas é o Não, segundo. pela comenda que Pela recebeu, comenda, muito tá merecida, bom. né? Apesar de eu ser o quê? Acho que 42 anos Do de Itaguaí. Sim, exatamente. 42 mesmo? 82, eu acho que... Não, 82 eu cheguei. Inaugurei a Então, rádio no 43. dia 20 de novembro. 20 de novembro de 1982. Ah, Já vai fazer o aniversário aqui, hein? então, Não, a outra lá que eu inaugurei. Ah, sim. em nome Aqui dos é ouvintes... 1º de março. Aqui vai fazer 24 anos o ano que vem. 1º de março. Então já tive a maioridade há algum tempinho, né? Sim, Então, meus parabéns hoje. Muito obrigado. Meu destaque é pra você, Jota. obrigado. Tony Coelho, tudo bem, Tony? Ah, não, é o Elim pela ordem. Doutor Elim, resumidamente, já são 1h12. Ô Jota, Tudo bem, Elim? primeiramente quero cumprimentar a nossa audiência e cumprimentando a você, cumprimento todos os membros da rádio. O meu parabéns vai para a Câmara num todo, porque para uma comenda ser aprovada, ela passa pelo crivo de todos os vereadores e foi um verdadeiro e justo reconhecimento a você, a pessoa João Linder Neto, não é isso? Então, vai os parabéns para a Câmara por essa comenda que ele deu, eu já recebi algumas também. E é muito gratificante a gente Não ver a tiveram no Câmara... quadro, né, que tu falou aqui. a gente Isso, no na quadro. minha época não me deram com quadro. Tivesse que gastar o dinheiro para pôr no Isso. quadro. Então, vai os parabéns, a nota 10 para a Câmara por fazer esse justo reconhecimento. Valeu, Tá bom? tá bom.
justa a comenda. Ok. Tony Coelho, tudo bem, Tony? Boa tarde. Aproveitar o tempo que ele deixou sobrando. Pois é. Eu pedi, ele obedeceu, tu tá vendo, Boa Tony? tarde, Jota. Boa tarde, doutor Ricardo Meira. Doutor querido, né? Queridão, Azevedo. Doutor Elinho, meu grande amigo do peito, Gilson E ouvintes? e ouvintes. Eu gostei da notícia, né? Eu falei ontem com você, né? É uma justa homenagem, né? Pelo tempo, por tudo que você tem feito em Itaguaí, né? O único que debate realmente as questões de Itaguaí é aqui. E a notícia ruim é que lá mesmo na Câmara ontem, talvez até tenha passado desapercebido, mas a Câmara aprovou uma lei contra essas motos que estão... O prefeito vetou. Só que a Câmara tem o poder... Como é que é o prefeito vetou? Ele quer que continue essas motos? Quer. Cano Não, ele não está aqui em Itaguaí. O Alodinho disse que ele não mora mais aqui. Não está. Então pode Não, e ele foi 3 vezes a Brasília semana passada para Ele deve ser caçar. motoqueiro também, Deve motociclista. ser. Ele tem corpo atlético para isso. O Haroldinho disse que ele foi 3 vezes a Brasília para tentar tirar o Haroldo da presidência. Então, ele não está preocupado com Itaguaí. Que loucura Uma esse coisa que a rapaz. gente está falando aqui, que a Câmara está falando, que fez um seminário com os policiais militares para alinhar isso tudo antes dele sair, né? E agora ele derruba a lei. Só que esse veto do prefeito ele pode ser derrubado pela Câmara e fica valendo, tá bom? Exatamente. Jota, Diga. queria também aproveitar aqui, tem uma outra notícia muito boa, que nós estamos conversando ali fora. A filha do Dr. Felipe Meira, a Gabi, ela acabou de ser aprovada no exame de ordem. Oh, então ela está de parabéns. parabéns à doutora Gabi Doutora também. Gabi. Isso. Parabéns. Parabéns. Eu também tenho uma Mais uma. doutora Gabi. Mais uma advogada. Não, e outra coisa que eu acho interessante, eu chego em Porto Alegre alguns anos atrás, estou lá na casa, o Browner era vivo, e daqui a pouco chega a namorada, não do Michael Browner, que é o Maicoto, que é meu amigo até hoje, a gente se fala o tempo todo, ele vai no aeroporto para me dar abraço. Porque do aeroporto eu já entro num carro lá com o Paulinho e sigo para a Praia do Cassino. Eu quero te apresentar a Gabi. A Gabi. Como é que vocês falaram aqui? A Gabi, né? É Gabi. Eu falei, mas, é Gabi, tá bom. Passa um tempo agora, ano retrasado, fiquei no apartamento lá do Michael, foi me levar no aeroporto, foi me buscar na rodoviária, porque de Rio Grande eu volto de ônibus, quando o ônibus entra na rodoviária, desce quem tem que descer, quem é aeroporto, o ônibus vai lá e te leva, sem te cobrar nada, não tem que tu estar descendo mala, pega táxi, não sei o que, trânsito. Não, o ônibus vai e te deixa lá. Aí o Michael falou assim pra mim no Parrilla del Sur, churrascaria, já vou te apresentar a tia Márcia, a minha namorada, a Fábio. A Fábio. A Gabi, a Fábio. É, porque lá Força pronuncia-se assim. É, Força Aérea Brasileira, a Fábio. Parece que todas as palavras lá são oxítonas, né? É. É Como é que é sempre o assim, oxígeno? Eu não lembro mais. Nem lembro. A Priscila Matônica é a primeira. É a primeira de trás para frente. É o contrário, né, É o Tata? contrário. Olha aqui, gente. Eu quero a opinião de vocês. Um beijo lá para Laís Carvalho, que está nos acompanhando e disse que gosta muito da quarta-feira. Ah, Jota. É Laís ou Laís? Não, Laís. Ah, tá, porque É Laís estão mesmo. falando no Laís, né? Ah, Laís. Não, é Laís mesmo. É Laís mesmo. Manifestantes em Itaguaí protestam pela morte do menino e causa da saúde. Manifestantes se reuniram na tarde da segunda-feira, hoje é quarta, em uma das principais vias de Itaguaí, General Bocaiúva, para protesto pacífico. O motivo para chamar a atenção para o caos da saúde municipal do governo do senhor Rubem Vieira, que é chamado de Rubão, no qual a morte do Miguel Jesus da Silva, de 13 anos, é, segundo os populares, uma terrível consequência. Ele foi picado, todo mundo já sabe, por uma cobra, cascavel, sei lá que cobra é, e não tinha o soro. Ele foi visto pelo médico 2 vezes, a mordida ocorreu antes das 2 horas, ninguém levou porque não tinha ambulância para Dom Pedro II, em Santa Cruz, às 18 horas o menino faleceu. A saúde está de um jeito lamentável, o Haroldinho falou ontem. E até quando a gente vai ter que conviver com isso? O prefeito está aí, ali, tu está doido para falar. Pegando esse gancho da saúde, ô Jota, eu quero lembrar
que um amigo meu pessoal e a família minha, cliente lá no meu escritório, a gente vai até promover uma ação face ao município. Esse meu amigo sofreu um acidente automotivo, foi socorrido pelo bombeiro, ficou internado na sala vermelha, no CTI. No mesmo dia, recebeu alta, saiu do CTI. Recebeu alta, foi para casa e no mesmo dia voltou e morreu, porque deram uma alta erradamente, teve um erro médico. Então eu quero pedir a você, profissional da saúde, se de repente o mundo político está entrando dentro da área profissional, onde você que é profissional da saúde defende vidas, protege vidas, vamos fazer uma reflexão que a pessoa mais importante dentro do hospital não é o político que entra, não é o profissional da saúde que trabalha. O mais importante ali é o paciente, que é aquele que está precisando de cuidados médicos naquele momento. Então, uma reflexão para os profissionais da saúde da nossa área, para não misturar política com a sua demanda profissional. Ô Jota, nós temos existe uma lei de responsabilidade de prefeitos, vereadores, inclusive, que é a Lei 201 de 1967. Então, acredito que o Haroldinho, e ele certamente sabe disso, que, salvo engano, ele ou é advogado, é bacharel em direito, não sei, mas advogado. É advogado. Então, eu já percebi que ele entende de lei e com certeza ele sabe disso. Então, é fazer um dossiê. Em breve eu vou te apresentar. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Ele sabe disso também. Essa lei 201 de 67, ela responsabiliza o prefeito administrativamente e criminalmente também. Então essa morte aí, né, em tese, estou falando em tese, caberia uma responsabilização até criminal por conta desse menininho, que isso é inadmissível, inaceitável. Hoje mesmo eu vi a ambulância aí, eu não sei se é veracidade ou não do que eu vi na internet. Com um reboque, isso, com um reboque e tal, isso é absurdo. Dentro de Itaguaí, parece que a ambulância é de Angra. Pois é. Mesmo assim, veio de Angra aqui para levar uma mudança para lá. Pois é, isso uma a gente loucura. não sabe o caso concreto, mas a ambulância, o fim é específico. É público ali. Para você deslocar uma viatura, doutor Elinho, que foi policial militar, sabe disso, para você fazer com que uma viatura se movimentar uma viatura, desde o Ministério Público eu acredito que todos os órgãos devem ter, tem que ter um BDT, um boletim de deslocamento, né, de trânsito, para que aquela viatura saia. A viatura, em razão do serviço dela, só pode fazer o serviço. Não pode ficar fazendo esse tipo de coisa. Né? Obviamente que existem as emergências e tal, mas essa morte desse menino é inaceitável, pelo menos para mim. E o nosso presidente, né, da Câmara, ele pode fazer um dossiê e levar diretamente ao Ministério Público, órgão que eu acredito de verdade que vai funcionar, colocando em tese todas as condutas ilícitas e ilegítimas do senhor prefeito. O Hospital São Francisco Xavier, eu tenho isso na minha cabeça, porque eu estou um senhorzinho velhinho, como diz o doutor Hélio Carvalho, de 85 anos, e eu estou blefando, eu não tenho essa idade. A obra do hospital, o Tony deve lembrar, a reforma, tinha lá uma placa ali na frente, com os dizeres, enfim, 20 milhões e pouco. Aí o Haroldinho pegou e tocou a obra, porque estava parado. Aí o Haroldinho saiu, o prefeito quer estar com o liminar e entrou. Agora, o hospital está parado, parece que com 15% da capacidade. Eles fizeram um emergencial para transferir e ter um acolhimento do Hospital Geral de Itaguaí, antigo Semeru, de 25 milhões. Mais do que foi a reforma para fazer uma transferência. E nessa transferência uma criança morreu. Jota. E eles vão ter que pagar isso até dezembro do ano que vem. Como é que é isso aí? Jota, res pública, ou república, vem de res pública. Res é coisa pública, né? É coisa pública. Não é res derelicta, ou seja, coisa de ninguém, coisa abandonada. Res pública é coisa pública. E tendo a coisa pública, há uma responsabilidade para o uso da coisa pública. Qualquer coisa, não é só dinheiro, mas principalmente o dinheiro público. O dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro do público, pago por nossos impostos,
que é uma outra conversa, que eu sou contra qualquer tipo de espécie tributária, imposto, taxa, contribuições de melhorias, contribuições especiais e empréstimos compulsórios para o nosso país, que nós não precisamos, mas são outra história, para a gente conversar com calma. Mas já que pagamos, tem que retornar para o público. E o Estado, no sentido federação, o Estado no sentido do Estado da federação e o Estado no sentido do município, tem que se avaliar de 3 coisas: saúde, educação e segurança. E segurança. O restante tem que ser particular. Doutor Azevedo, corroborando o que você está falando, também vem outro fato que também é fundamental para que a saúde dentro dos estados e do município funcione. A gente sabe, a gente tem ouvido falar muito na imprensa, na imprensa, vamos dizer, falada, televisada, né? A grande E mídia. escrita, a grande mídia. Que está dominada. O governo federal também cortou muitos recursos da saúde. Então, isso aí vem afetar, então vamos cobrar de todos. Principalmente a gente aqui, ao governo local, né? Que ele é o responsável por nós que vivemos aqui nessa localidade chamada Itaguaí. Mas também não vamos abrir mão de cobrar do governo federal. Tony Coelho. É importante chamar a atenção que, além de mais de 20 milhões, você falou em 25 milhões agora, É do emergencial. isso estaria sendo agora, em novembro, inaugurado. Sim, A foi previsão falado ontem. O Haroldinho hoje- iria inaugurar agora, em nesse novembro. mês que Então, está na metade. Se fala em 25 agora, para uma obra que parece que começou de novo, Mais de 25, né? Não, 25 é lá pro Hospital Isso é Geral de aluguel, Itaguaí. pior ainda. Para ficar até dezembro, dando um apoio, porque não tem condições de receber as pessoas. Mas aqui. o hospital está parado, tá? Saiu parado. todo mundo de lá, e aí? Absurdo, né? Quando é que vai inaugurar esse hospital? Agora, eu noto uma coisa, Jota, hoje eu estava vendo uma porção de anúncios, como eu te falei, da piscina, né? De obras que vão sair e tal, e que não vão sair porque ele não vai ficar, tá? Então, o que parece isso? Parece que querem abrir frentes, muitas frentes, para fazer dinheiro, tá? É verdade. Muita frente para fazer dinheiro, e essas obras, sinto muito, dificilmente, a não ser que quando voltar, quando tiver eleições, o novo prefeito, faça e tem obrigação de fazer. Ricardo- Fora disso, Ricardo com Mendes. esse não vai não. Tá bom. Bem, o Hospital São Francisco é apelidado na boca do povo de Chico Dodói. Porque. Chico Dória. Não, o Dodói porque nunca sai daquela obra. Chico Dória era o Sagário, nego velho que Não chamava assim. funcionava, então. Agora, Chico Dodói porque o hospital mesmo está em colapso. Porque essa obra já vem se arrastando há anos, cara. Passa prefeito e inicia a obra, sempre fica mudando e nunca termina. Todo mundo faz a Aí mesma coisa. fica abandonado, à mercê aí dos prefeitos, dos chefes do executivo. Olha aqui, ele não fica, disse o Tony. Isso não estava na pauta, tá? Eu peguei a tua deixa, agora eu vou aqui para olhar também para o doutor Azevedo. Eu só falo olhando para as pessoas. E o doutor Azevedo está de óculos escuros porque é o óculos de aumento. De grau. De grau. Fala aumento de grau. O que eu tenho escutado, eu vou aproveitar que me homenagearam ontem, que o Haroldinho disse assim, o Jota fala a verdade, precisamos de outros Jota Netos, né, no microfone, na mídia, enfim. Eu sempre vou falar a verdade, meu jeito é esse. Eu estou cada vez pior. Com a idade você vai piorando, né? Você vai ficando sem filtro. Você vai falando, o cara chega, não, posso falar contigo? Não pode não, porque eu já sei que o cara é 7-1. Vai vir me contar a história, eu já corto ali. E quando e se o Haroldinho for prefeito, vai ser cobrado da mesma forma. Exatamente, com Tem certeza. certeza disso que você vai O que eu estou escutando, Ricardo Azevedo, Tony, Elinho, Gilson Lovitz, é que esse senhor que está ocupando a cadeira de prefeito com liminar não sairá esse ano. Isso é coisa para se arrastar para depois do recesso na justiça o ano que vem. Isso eu te falei no primeiro dia que eu cheguei aqui, Pois lembra? é, mas por que dizem isso? O que se sabe? Aliás, o ministro que deu a liminar, o Dias Toffoli, bateu boca ontem lá no Supremo Tribunal com o André Mendonça. Empurrou o microfone e tal, perdeu um pouquinho a postura. Mas e aí, Tony, por que tu diz que ele vai sair? Qual é a garantia Ele não vai sair. que ele não vai sair? Não, que ele vai sair. Vai sair. Qual é a garantia que Vossa Senhoria, porque eu não chamo ninguém de excelência,
Só Deus que é excelência. Se o terceiro mandato foi recusado para 9 dias da cidade de Palmeira dos Índios, você imagina. Foi, Cachoeira. Cachoeira dos Índios. Aqui não entra nem em questão, porque as opções que deram de prazo para ficar uma coisa... Um dia, que foi o dia 15 próprio. dias, 15, eu acho que ele foi 0, não foi não? Não tem. O cara sumiu, já Já é. Já é. sim, então 15 15, dias. 60 e 90. 30, 60. Não tem 90. Não Eu tem acho que 90? 60 é o último. Não sei. Não lembro. 90 eu não lembro. Mas, enfim, ele tem 180. Então isso não está nem cogitado. 6 meses e alguns dias. Isso, não está nem cogitado. Fora o período que eles anularam o ato legislativo que tinha cassado o Charlinho anteriormente, porque tinha erro. Aí voltaram de novo e O Charlinho voltou. fizeram mais correto, ou seja, o ato de cassação mais correto, aí ele ficou mais de 6 meses. Aí ficou 2 períodos. Né? O primeiro ele ficou, foi revogado, todos os atos dele como prefeito foram anulados, porque perceberam, a própria Câmara percebeu que tinha um erro no decreto legislativo. Em seguida, reformularam todo o processo e realmente o Charlinho e o Abelardinho, que era o vice, foram cassados dentro da forma correta e ele assumiu por 6 meses, por mais de 6 meses, Eu né? me manifesto no sentido seguinte: estamos caminhando para o recesso forense. Né? Então, É 20 de dezembro, né? Ou 7? acho que sai 19 e dia 20. Normalmente, quando É eu tava depois, no- sempre depois do dia 20. Dia 20, dia 20. Quando ele vai cair. E volta lá no Então, começo de janeiro. Ser Quando eu tava no território, muito assim. bem pragmático, né? É inviável que se ter alguma decisão para afastá-lo agora. Pra Não, mas marcar, tem gente que marcar, diz que a liminar pra pode ser julgar, cassada. pra julgar. Mas doutor Ricardo Meira, elegante doutor Ricardo Meira, tem gente dizendo que a liminar pode ser caçada Não, a qualquer momento. Qualquer momento. Mas isso há um Eu vivo com isso na Ó, cabeça. Mas Enfim. isso há um procedimento regimental dentro onde está para ser julgado, seja por um juiz singular, no tribunal, ou nas cortes superiores. Então, eu acho, pelo que a gente caminhando, se a gente vê nas notícias, que a gente não estou acompanhando os autos, né? Eu acredito que é impossível que tenha alguma exceção esse ano para julgar. Eu sempre digo, Tá certo. que eu sou a favor de ter uma mudança constitucional no Brasil e que se acabe com a STF, se crie uma corte constitucional. E dizem aí, a desembargadora Eliane Calmon falou, inclusive, foi por isso que teve essa perseguição ao presidente Bolsonaro. E ela foi corregedora, né? Ela O que foi que acontece? corregedora. Quando você tem uma corte constitucional, os ministros só dizem, é assim nos Estados Unidos e grandes países da Europa. A Corte Constitucional, ela diz sim ou não. Ela não dá sentença, ela não julga nada, tudo volta ao juiz singular, para que ele julgue. Quando a Suprema Corte diz é constitucional ou não é constitucional. O grande problema do Brasil é exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal virou um super tribunal, aonde ele julga, tudo termina na mão dele e só de interesse. Aí a gente vê essa questão em que o ministro Dias Toffoli aparece com uma cara de sono no meio do julgamento e pede vistas. Ele, num sábado, ele concede uma liminar. Uma liminar, para quem não sabe, é um julgamento antecipado da lide, porque o juízo ele consegue enxergar dentro do processo fumus boni iuris, ou seja, fumaça do bom direito, e periculo in mora, ou seja, a demora pode fazer perecer o bem. O bem que se discute aqui é o mandato do prefeito que está em questão. Aí, com todos esses amparatos jurídicos, termina a sociedade toda pagando. Nós que somos moradores de Itaúna estamos sendo vítimas desse atraso, dessa morosidade do judiciário dar uma resposta para uma coisa que é de tão grande importância para nós que vivemos aqui. E quem está julgando não vive a nossa Mas realidade. o que acontece, hein, Jota? O que acontece, quando nós falamos em liminar, para ficar bem claro para os ouvintes, imaginem, eu sempre falo isso, falo isso para os alunos também, imagine um copo d'água com um cubo de gelo.
A parte de cima, fica fora da água, está em limine. É aquela ali, a decisão está dentro da água. Está tudo dentro da água, aquela parte é em limine. Como bem falou o doutor Elinho, periculum in more e fumus boniuris são o que os juízes, os Adoro que magistrados... vocês falaram essas palavras. Os magistrados, no caso da Constituição, funcionam dessa forma. Eles vão fazer a decisão, eles vão dar uma decisão dessa forma para que não pereça o direito. Como no direito penal não modifica um pouquinho. Aí é o fumus comissio delicti e o periculo in libertatis, que aí funciona para prender alguém. Mas, de qualquer maneira, quando o judiciário faz isso, tomando a frente dos outros poderes, você vê que eu falo judiciário, né? Eu nunca falo poder, porque eu entendo que o judiciário, na minha concepção, não deveria ser poder, porque todo poder emana do povo e por ele será exercido através dos representantes eleitos. Está lá na Constituição, parágrafo único do artigo 1º. Mas, quando o judiciário decide desta forma, ele decide em limine. Isso pode mudar a qualquer momento. Porém, na hora de derrubar uma liminar, também é visto outras coisas, como, por exemplo, a prefeitura ficar acéfala, quem é que vai assumir, quem é que não vai, se foi a pessoa que entrou. E o grande problema disso é o judiciário realmente chuta, principalmente, né, lá o nosso Supremo, o artigo, salvo engano, 5210 da Constituição, e começa a legislar. Por quê? Porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo, em vez de resolverem os problemas, qualquer rusgas que tem, eles mandam para apreciação do Poder Judiciário. E aí, doutor Elinho, o Poder Judiciário vira um superpoder. Quando os assuntos têm que ser resolvidos na Câmara dos Vereadores, na Câmara, no Conselho de Deputados estaduais, federais. Esse problema começa exatamente no superpoder que concederam, a Constituição concedeu ao STF. O que acontece? O STF está saindo de Brasília para mandar a grande mídia estava falando que ia ser a PEC da blindagem. A PEC da blindagem. O que acontece? Quem julga os ministros são os senadores. Grande parte dos senadores estão com alguma coisa agarrada. É por isso agarrada lá no STF. Aí é o STF que eu te julgo, você me julga, a gente fica doutor Elinho, é por isso que eu sempre disse que quando o judiciário, né, que eu não falo poder, quando o judiciário determina a prisão de um legislador, seja ele estadual, federal, seja o que for, né, o local onde esse legislador trabalha, ele tem o dever de derrubar esse mandado de prisão. Tem o dever. Até por conta... Não estou dizendo que a pessoa, ela pode fazer o que quiser, ela pode praticar crime. Não, não é isso. Ela tem o dever de rechaçar essa prisão. E aí a corregedoria da casa vai analisar os autos, o que aconteceu. E aí depois que a corregedoria da casa expurgar aquele legislador, aí sim entra o judiciário. Mas que já atendeu um ouvinte, eu tenho que ir para o intervalo também, a gente retoma esse assunto, tem outros assuntos também. CPMI, esse senador, a gente está falando do Senado, Carlos Viana, para mim ele é o melhor que tem. Teve um guri ontem de 28 anos, maquiavélico do cacete, perdão, saiu. Tinhoso, já chegou com habeas corpus. Para pegar o telefone, ele pergunta para o advogado, para entregar. O Viana tá pé nas calças porque queria prender esse cara. Eles movimentaram ele e uma turminha mais de um bi. Ele falsificava a carteira de identidade, como é que é? A biometria, essas coisas todas. O Carlos Oliveira, o Cardinhos, tudo bem, Cardinhos? Ele fala, boa tarde, amigos da mesa. Esse veto, tá falando do prefeito, só demonstra que o executivo não está interessado nos anseios da nossa população. Vai vetar tudo o que for projeto que venha da Câmara, puramente por politicagem. Como munícipe, diz ele, como munícipe, fico desapontado com essa postura. Jota, CPI, como CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nós temos que ter em mente o seguinte, que ao final é feito um relatório, é como se fosse uma investigação criminal. E esse relatório é mandado para quem?
para o Ministério Público, que é o titular da ação. Então, tanto CPI como CPMI, não importa. Ao final é levado a um órgão chamado Ministério Público, seja Esse cara estadual ou paga, federal. esse garoto de 28 anos, tem que ver a cara. Ele olha, o Viana falou, ele olha rindo para as pessoas lá na investigação. Fala, Tony, para o intervalo. Não, na verdade, a Câmara está fazendo o papel dela e o ouvinte ele não deve ficar triste, não, porque o poder último é da Câmara. Né? Ele vetou, A Câmara pode derrubar o veto. Ela tem a Muito maioria bem. para isso. Vamos lá para o intervalo, já de volta com o Troca de Ideias. Troca de ideias. É o rádio te ajudando a viver melhor. Antes o Rio não tinha tantas áreas no estado. Agora tem. Eu vou dar uma missão Ela para você. entregou a ponte da integração. Está recuperando o teleférico do Alemão. O novo túnel extravasor está evitando enchentes em Petrópolis. Já são mais de 6,8 bilhões de reais investidos, mais de 1.400 quilômetros de estradas asfaltadas e obras importantes em diversas regiões. Governo do estado do Rio de Janeiro. Ninguém ganha O trabalho porra não nenhuma. para. É Bom todo pra já dia. todo mundo saber. Mas todos. Pois é. Os sacos de lixo Já não tem mais nada. e a saúde não ia pro brejo. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ele quer ir para casa de alguém, então acho que não. Pense lá no Gilberto, ele vai abrir uma segunda-feira. Eu vou botar no grupo lá, grupo cada um. Ao valor que a água tem. Cada um fala o seu, cada um é nosso maior bem. Vou fazer a minha parte. Manda já contar atrasar. Se tem ligação Não vacila. Regularize no riomaissaneamento.com.br ou baixe o app Cliente Rio Mais. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 1027. Rio Mais Saneamento. Você e sua água muito bem tratados. Uma emissora da Fundação Cidade Histórica de Itaguaí. Canal de Integração Socioartístico-Cultural. Tudo bem, mas aí o evangélico não está proibido de pagar, ele só não pode é beber. Estamos apresentando o programa Troca de Ideias. Apresentação J. Neto. Debates da 1 da tarde com J. Neto. Vai ser lá no... Troca de Ideias. Rádio te ajudando a viver melhor. Com J. Neto. Quando você voltar, já volta com o bolso cheio. Troca de ideias. Comunicando J. Neto. Muito bem, de volta, boa tarde, meus nobres amigos. Quem fala isso daqui? Egona. Egon Azevedo. Ah, é o Egon. Esse é meu filho, Egon É Azevedo. o filhão, fala, Egon. Saudações tricolores aqui do Rio, né? Esse é meu filho, Egon Azevedo, trabalha comigo lá, chefia lá meus escritórios. Valeu, um braço abraço. direito. Em breve estarei o conhecendo. Teu pai fala bem de você, do outro filho, e fala bem demais da esposa, né? Apaixonadíssimo pela Dona Mônica. Dona Mônica, eu bravo tudo. Senhorzinho de 85 anos. Com essa memória. 87, pô. É 87. Fala, Tony, tu tá me olhando, tu quer falar, Tony? Não, falar bem do filho é mole. Difícil é fazer o que aquela mãe fez, que denunciou o próprio filho por ter participado da morte daquela garota que estava com o carrinho, né, com o neném sim, e tal. sim. A mãe que entregou o filho. Né? A gente fala bem do nosso filho. Eu não faria isso, sabe por quê? Porque no nosso questão profissional, né? No nosso sistema jurídico criminal, ele deveria servir para ressocializar as pessoas. Como ele não ressocializa, eu mesmo iria ressocializar meus filhos. Graças a Deus, eles não precisam. Né? Doutora Azevedo, eu sou contra esse sistema de ressocialização. Eu sou a favor do sistema de cumprimento de pena. Pagar
pelo crime, não tentar ressocializar. Só a retribuição. Já está provado. São já dois está provado que caracteres. não funciona. Dois o sistema de caracteres. reprogramação. Preventivo. Não, eu não sou de esquerda nem de direita. Sou de direita. Já que a gente teve a oportunidade de mandar um alô ao filho do Dr. Azevedo, eu quero mandar um alô também para minha filha, que está lá em Los Angeles, foi lá na Calçada da Fama. Legal. Né? E a minha filhinha mais nova, nosso bebê, 18 anos, foi aprovada na 18 quarta-feira. tá chamando de Bebel. A Bebel, nossa Bebel, foi aprovada, é a mais nova motorista de Itaguaí, está ansiosa. Inclusive, ela está bloqueando o site do Detran, que a cada 30 segundos ela entra para ver se a carteira dela Tá ok? já saiu a carteira digital, está ansiosa e já está querendo dirigir. Parabéns, Bebel. Por falar em carteira, eu liguei para o Parabéns, Nayuki. afegão. O Nayuki é um cara sensacional, despachante oficial junto ao Detran. Liguei para ele tem 15 dias. Falei, Nayuki, eu quero fazer uma nova carteira de identidade. Eu tenho passaporte, né? Tem validade que há 2 anos e meio, 3 anos que meu filho fez de casado, eu tirei um novo passaporte que a gente viajou lá para... Não foi Cancún, não? Agora não estou lembrando. Panamá, República... A minha filha teve na Colômbia, é o Caribe colombiano. Não foi. Foi na República... Como é que é, cara? Martinica? Não. Depois eu lembro. Sabe o que o Nayuki falou? Jota, tem que ver agora é lá no shopping, Pátio Mix. E é difícil vaga para Itaguaí, quer dizer, eu quero renovar uma carteira de Foi identidade. pra Punta Cana, não? Você foi? Punta Cana. Punta Cana? Punta Cana. Lá diz que lá é lindo, né? Mas parece que lá não precisa de visto, só de passaporte, né? Só de passaporte. Visto não precisa. Ô Jota, Tem no hotel que ele começa Jota, aqui e termina no mar. vai a dica. Você pode agendar Coisa de milionário. lá no shopping, lá na Barra, no shopping... o mesmo nome parecido com esse de Campo Grande, sem ser o West Shopping, que ele tem ali, pátio, esqueci agora. Parque Shopping. Parque Shopping, isso. Parque Lá tem a Polícia Federal, inclusive minhas filhas renovaram o passaporte agora, todas as três. Todas Via as três Parque, Via viajaram, Parque. elas estiveram no Chile, a outra esteve na Chile é Colômbia, muito agora bom. está nos Estados Unidos e a outra vai, no ano que vem, agora para os Estados Unidos novamente. E lá é muito fácil, você agenda, é atendido. Em todo lugar é fácil. Para tirar a identidade, agora Mas tem que esperar Itaguaí é placas para complicado. Itaguaí. Não, mas o problema dele Pelo não é amor pra de Deus. Não é o passaporte, é a identidade, né? Eu, quando fui O botar Detran. placa nesse carro que eu tenho há 10 anos, que eu comprei zero, com a graça de Deus, e o anterior que eu tinha no Corolla também foi zero, eu tive que agendar com o Nayuki, com o Dico, para ir aqui no centro industrial de Itaguaí, que pertence a... olha o Thiago lá do- Olha o homem da meia ali. que pertence, Chegou. que pertence ao Rio de Janeiro, chegou a tua meia. Então, olha aqui, uma outra coisa que eu quero confidenciar para vocês, a da mãe que chamou a atenção do menino. Você sabe como é que eu aprendi a ser o que eu sou? Não sou grandes coisas, né? Mas ser o cara que eu sou, correto, ando de cabeça erguida, não devo nada para ninguém, nunca dei uma volta em ninguém, tenho crédito onde eu quiser chegar em Itaguaí, eu fui para o colégio interno. O meu irmão cuidava do colégio interno lá, do refeitório, do dormitório, e eu ia para cuidar de cavalo, limpar o troço dos postos, que eu estava sempre fazendo uma arte. E depois eu saí, fiz o meu primário todo interno, tu não sabia disso? Escola de Menores Assis Brasil, na cidade de Rio Grande. Lugar maravilhoso. Campo de futebol, clube de escoteiros. Minha primeira professora foi a Zuleika, me apaixonei por ela. Mas quando saía, ia jogar bola, sempre gostei de movimentar. Saía na porrada lá na pelada, depois estava tudo certo, descobri chegar, pô, mãe, tá doendo aqui, tampinha de Coca-Cola, joelho olhando para a parede. Milho debulhado, joelho olhando, por que brigou na rua, por que tá com dor? Ele te machucou. Assim. Com a panela cheia d'água na cabeça? Não, isso A minha não. mãe fazia isso. Além do Também pegava milho, a panela? a panela. E se derrubasse a água, já sabe, né? Ai, Pau de arara. Por que a imprensa... Palmatória. Vamos voltar para a pauta. Por que a imprensa, grande imprensa marrom, não, imprensa vendida, como todo mundo diz, os influencers e por aí vai, não coloca no JN agora com o César Tralli, nos outros jornais? Eu não tenho visto mais a Jovem Pan, mas eu gostava muito de ver a Jovem Pan. Não se fala da CPMI, Comissão CPMI. Parlamentar Mista de Inquérito. Mista de inquérito no caso do INSS. O Careca está preso? Tá, né? O Careca. Por que não se tem notícia? Tu só vê notícia do Não se tem INSS? interesse de noticiar, na verdade, né?
Sim, mas eu tenho interesse em falar. Sim. E sabe o que eu descobri? Não me tiraram dinheiro nenhum. Que bom para você. Pelo menos não tiraram dinheiro. E a população tem interesse em saber como está andando, mas não só o interesse como direito. A grande mídia, direito. Ela publica o que ela quer e termina a população desinformada. Não é à toa que uma das maiores emissoras do mundo, né, está aí em colapso, como a gente ouve falar todos os dias. Exatamente, porque não está levando a informação que a população deseja. Eu fico aguardando, querendo saber. Jota, seria interessante se nós falássemos aqui, por exemplo, a maioria da população, sem medo de errar, ela não tem noção dos seus direitos e deveres, porque para cada direito há um dever correspondente. Mas seria interessante se a população abrisse a Constituição, como o doutor Elinho sempre fala, pelo menos o artigo 5º e seus 77 incisos, para saber os seus direitos e obrigações. Seria importantíssimo, já que não temos mais aquelas matérias de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que tínhamos antigamente. Eu cheguei a estudar isso, com certeza todos aqui estudaram. Hoje não existem mais essas matérias. Então seria interessante... Sim, o SPB, com certeza. Moral e Cívica. Moral e Cívica. Então hoje não tem mais isso aí também. Então hoje não tem mais. Então seria interessante se todo cidadão compra uma constituiçãozinha de bolso, que é baratinha, para ler na Constituição, assim, uma leitura de cabeceira antes de dormir, 10, 15 minutinhos só de já leitura. aprende alguma coisa. Mas não precisa nem disso. Pega o seu Google e fala assim... Porque nós somos da época da leitura aí, né? Não, eu ainda sou amante da leitura. A vista às vezes atrapalha a gente ler, porque ela cansa, ela arde. Mas eu fazer a pergunta assim pro Google. Fala um pouco sobre o artigo 5º da Constituição. Sim. Aí a pessoa começa. J. Debatedores, boa tarde. Estou acompanhando-me em casa pela TV. As pessoas agora estão colocando... Eu também faço isso. Pela TV. Quando eu vou almoçar, eu faço isso. Que a gente fica todo mundo bonitinho aqui, tudo colorido. Então, quando eu almoço em casa, eu faço isso também. Na TV. Na TV, Que categoria. Aqui em Brisamar, tudo bem. E o trânsito de Itaguaí, será que alguém um dia vai dar um jeito? Forte abraço para todo mundo. O que o Thiago, que está aí na recepção, no saguão, deve estar comendo um bolinho, alguma coisa, mandou um áudio de 13 segundos, Gilcinho. Eu acho que é Boa bom. tarde, J. Neto, demais amigos da mesa. Por mais que as coisas ruins andam acontecendo, temos que ter o espírito natalino. Estou chegando aí na rádio, doutor Azevedo. Tá bom. Royce, deixa eu te falar uma coisa. Temos que ter o espírito natalino se tivermos com as contas pagas, se tiver um hospital funcionando nessa cidade, se eu e o Gilson e o Tony e o Ricardo, não o Azevedo e o Elinho, a gente cai em buraco toda hora, em afundamento. Segurança zero. Então que clima natalino, tchê, tá louco? Já sei como é que vai ser o Natal, a família toda junta. Falei, vou levar uma garrafa lá do Biricutico, vai ser o que eu vou patrocinar, a gente fala quanto é a minha parte. E não precisa comprar coisa cara, não. Pode ser uma galinha dessa aí da esquina. Ele deve estar influenciado com os 2,5 milhões que vão ser gastos aí, não é isso? Ele já trabalhou no Natal, ele falou. Não, ele deve estar influenciado agora com... Vamos gastar agora 2 milhões de reais aí, né? Mas é só para enfeite. Mas está contaminado. Por que, Tony? Por que esse senhor prefeito, que eu só vi umas 3 vezes depois de conseguir ser eleito vereador, ele me recebeu, depois nunca mais atendia telefone, essa coisa toda. Eu digo aqui porque é a grande qualidade, mas não tenho nada contra ele, não. Eu quero que quem está governando que faça as coisas certas. Por que eles fazem assim? O ano passado foi 1,5 milhão. Agora 2,5 milhões para botar pisca-pisca, não sei o que na cidade. Desculpa eu estar rindo, porque é tragicômico. Seria trágico se não fosse cômico também. É inflação. Seria cômico ano se não fosse passado, trágico. tem mais de 35% de inflação. Eu acho que os nossos ouvintes, principalmente os que têm TikTok, já devem ter visto, né? Porque ele tem um shopping do TikTok com as coisas, né? E esse pisca-pisca aí, são 5 metros, eu acho, tem lá, ele não chega a R$30. 5 metros. De pisca-pisca. Eles enroscam. São muitos. Não, e bota assim, em torno da árvore, fica bonitinho, depois tem uma árvore de Natal. Né? Tragicômico. Seria cômico se não fosse trágico primeiro, né? Agora, a Câmara pode chamar
para as conversas, tem que explicar isso. É dever e Não só obrigação da pode Câmara. como deve. E se a Câmara não toma a devida atitude em fiscalizar, a omissão dos vereadores. E a chamada omissão imprópria. Porque o governo não vai dizer por que está fazendo. Eu acho que é emergencial. Eu não peguei bem ontem na sessão quando o Haroldim fez essa colocação. Deve ser, porque... Mas enfeite de Natal? Enfeite, árvore de Natal, enfeite. Não, Deve ter um Papai Noel na Enfeite de praça. Natal é emergencial? Eu acho Saúde, segurança, que o espírito natalino tem que alcançar todos nós, porque representa o nascimento de Jesus. Mas antes de se pensar em gastar com o espírito natalino, a gente tem que ver as necessidades que a nossa cidade tem. Hoje a gente tem um trânsito caótico. Eu quero aproveitar até, o J. Neto, e pedir, olha, aquele semáforo ali, em frente ao calçadão, ele tinha que vir aqui para frente, onde tem aquela faixa de pedestre, porque você abriria a oportunidade para as pessoas seguirem direto para General Bocaiúva, quem quer ir por fora, a delegacia, e aquela passagem de pedestre ali em frente ao calçadão, ela iria atender, porque você tem uma passagem de pedestre no sinal e 10 metros depois outra passagem de pedestre. E à direita, quem está subindo a rua, 5 metros tem rua também. Então, E o sinal daqui para você entrar na Curveira Cavalcante é 17 segundos. Jota, você está percebendo que tudo que a gente fala aqui a respeito da responsabilidade da prefeitura, tudo é saúde, educação e segurança? Trânsito. a segurança. Isso. Segurança, exatamente. Trânsito e segurança. Tudo que nós falamos aqui é saúde, educação e segurança. É o que eu falo que tem que ser responsabilidade do Estado, no sentido amplo da palavra Estado, né? Nós chamamos de lato sensu. Saúde, educação e segurança. O restante tem que ser iniciativa privada, porque a iniciativa privada funciona melhor. E isso não pode ser largado na mão da iniciativa privada. É isso, é simples assim. Eu não posso fazer um churrasco na minha casa se na segunda-feira faltou feijão e arroz. Meu Deus do céu. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Manda um abraço para a Marilene, do Brisamar, que está ouvindo o Troca de 10. Um abraço e um beijo para você, Marilene. Quero mandar um abraço para os assessores do Fabinho Tassiano, que é vice-presidente da Câmara, e que ontem fui apresentado a eles. Um até me chamou, o Jota é um cara muito inteligente, pelo Maurício. O Maurício me apresentou, é o Matheus. Isso é fato. E Douglas. Só que o Matheus, eu esqueci o sobrenome dele. Acho que é Carvalho. Me deram uma... Eu estava com moral ontem, eu estava já me achando, sabe o quê? Um edil. Eu falei, um parlamentar. Estava no sentido parlamentar. Mas isso agora eu pedi para o Haroldim fazer uso da palavra. É o reconhecimento público daquilo que você vem... Não, e você é mais do que um parlamentar, sabe por quê? Porque você tem um poder gigantesco, que é isso aqui, É verdade. O microfone, a rádio, que estão te ouvindo no país todo. O mundo todo. O mundo todo, exatamente. O nosso bispo fala assim, bom dia, ele tem programa sábado, acho que ele já voltou, Gilson? Deve, né? E ele tem programa 8 horas da manhã. Ele produz e apresenta, o Gilson edita. E ele fala, aí se fala na missa, que a rádio transmite a missa ao vivo, 7 horas da manhã aos domingos, e as missas festivas. E a missa do Galo eu sempre venho com a Márcia, a gente transmite também, mas ele fala, boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Onda FM, falando de Itaguaí para o mundo. Olha o bispo que você conheceu. Só para acrescentar, a nossa amiga, né, a Rose Gorito, está fazendo um trabalho maravilhoso. Beijo para ela. A gente está transmitindo. Luan Ayof, que é assessor do Nando. O Nando Rodrigues e o Adilson Pinto disseram ontem na Câmara, já postaram e eu já mandei um alô para eles, estão em Brasília desde ontem, chegaram às 10h30 da noite, ou saíram daqui às 10h30, para arrumar emenda, dinheirinho para a saúde de Itaguaí. Agora, como é que faz? Dá o dinheiro e depois não tem a prestação de conta? Como é que é isso? Me passou pela cabeça. Se não tem, alguma coisa está errada, né? Sabe o que acontece muito, ô Jota? Eu vi também isso acontecer do governo Charlinho muito. Existem vários projetos que precisam de você preparar o projeto, organizar, enviar para Brasília, que aí a verba vem. Sim. Então, muitos governantes, não é só no município de Itaguaí, mas no Brasil todo, vê aquela verba pequena para determinado projeto, uma verba de 50 mil, de 80 mil, 70 mil, 200 mil, 100 e poucos mil, eles não têm interesse. Sabe por quê? Porque a verba é pequenininha. E, na verdade, aí você faz uma reflexão. Por que o político não tem interesse em aplicar esse projeto
que vai beneficiar determinado segmento da sociedade? Fica essa pergunta, né? O prefeito lá na COP, essa COP 30, prefeito, não sei qual é a cidade, ele foi lá e disse, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, sentou a mamona, criticou que está tudo errado, que isso e aquilo, que o dinheiro não chega, que ele está fazendo isso, enfim, e afora invasões, que eu não sei se aquilo ali é real, já estão falando... Não, e abrindo uma estrada lá, é para proteger o meio ambiente ou devastar o meio ambiente? E abre. Olha aqui, Alessandro, nosso ouvinte, boa tarde, J. Neto. Fora a contramão aqui na rua da Antiga Feira, perto do Posto Central, sim, onde passou uma moto com 3 e o terceiro, um bebê entre eles na contramão. Colocaram placas, mas não estão respeitados. Nem bebê pode andar de moto, né? Só acima de uma certa idade, salvo engano, 5 anos, 7 anos. Acho que é 10. 10, né? Pois é. Antônio. Nem poderia Antônio. Tá uma febre com essas motoquinhas elétricas aí. Todo mundo andando na contramão. Eu vi uma senhora passar a 50 km por hora com uma criança que não aguentava nem pegar aqui na costela da senhora e ela correu, avançou o sinal. Agora mesmo vindo pra cá, doutor Elinho, vindo pra cá, tinha uma motinha dessa com uma menina pilotando, vindo pra cá, na principal aqui de Itaguaí, que agora me fugiu o nome. A principal, do lado esquerdo, a 20 por hora, eu passei pela direita, dei uma buzinadinha, fiz o sinal pra ela sair do lado esquerdo. Sim, claro. Ela passando, atrás de mim vinha ônibus, vinha caminhão, quer dizer, pra acontecer um acidente ali, ela cair e passar por cima dela, e depois o motorista vai responder criminalmente por isso. Só precisa de um carro cortar. Né? Tá vindo atrás de um ônibus, então sair para cortar já vai E pega. Gilcir, eu já Exatamente. desliguei aqui. Não, Antônio Pereira está pedindo ajuda da Rio Mais, a água lá no Ibirapitanga está muito suja, segundo ele. Foi tomar um banho agora, saiu pior do que entrou. Ah, meu pai do céu, nossa Rio Mais Saneamento, né? Então tá. Deixa eu fechar com uma boa notícia aqui. Opa, quem foi preso? Não foi preso não. Ah, não. Estão sendo transferidos para Brasília, nesse momento já deve estar no ar, os 7 bandidos do Comando Vermelho, os principais, que estavam comandando de dentro da cadeia, né? Foram 7 escolhidos, 10 na verdade, mas 3 foram vetados pela Justiça, né? E 7 estão indo, estavam voando agora para lá. Fala, Ricardo. Vai encontrar com a galera dele lá em Brasília. Carregou o microfone. Gilcir, vou te colocar aqui semana que vem, na quarta-feira. Jota, essa situação aí de presídio federal, na minha concepção, presídio federal por quê? Porque, para que o marginal da lei, ele não tenha contato com os outros marginais, para que ele não... Isso aí, na minha visão, é responsabilidade do próprio Estado. Não tem que tirar um cara daqui e jogar lá para longe da família dele, divergindo do doutor Elinho, abrindo a divergência. Existem 2 pressupostos para uma pena. O caráter retributivo, por mal do crime e o mal da pena, que a pena também é um mal, e o caráter preventivo. E na prevenção é a prevenção especial positiva, que é a ressocialização do indivíduo. Se ele não for ressocializado, uma hora ele volta para a sociedade. E se ele não for ressocializado, ele volta pior do que entrou. Portanto, na minha concepção, tinha que ficar aqui com todos os rigores da lei. Na minha concepção. Doutor Azevedo, eu entrei na polícia em 1984. E eu estava entrando no exército. Foram vários que a gente teve a oportunidade de prender, a minha família toda é de policial. Mais ou menos, quase 100% de todos que vão presos, que estão no crime, que eles vão presos porque cometem um crime, cometem um erro, eles não se ressocializam. E essa questão de ressocializar, ela não resolve. Mas a culpa é dele ou da ressocialização? O Estado não consegue ressocializar. Vamos fechar o programa, Antônio, vai. Esses daí não vão ressocializar, não. Somando todos eles, tem mais de 400 anos de pena. Então, 2 tinham um de 100 anos, outro de 90. Mas mesmo 400 anos está o Sérgio Cabral sendo ressocializado? Então, olha só, mesmo dando dica de filme. Jota, esses 400 anos, é bom que a pessoa saiba. Por que coloca 400 anos para uma pessoa, um preso, um condenado a 600 anos, foi o Beira-Mar? Por que 600 anos, né? Que o cara não vai viver isso? Isso é para progressão de regime e para benesses da lei. Porém,
dentro de 30 anos, agora está mudando para 40, ele vai ter que voltar para a sociedade. É só Mas pedir, aí, velhinha, caidinho, pedir a unificação de Não existe penas. isso, sem Vitor. dente, Pedir a sem unificação. dente. É só um advogado pedir a unificação de penas e ele vai voltar. Então qual é o caractere mais importante? Mas ele vai voltar. Então qual é o caractere mais importante? É a ressocialização. Muito bem. Obrigado, doutor Ricardo, doutor Azevedo. Fala, Tony. Não, bonita. Queria elogiar a cinta do Dr. Ricardo. Cinta? Ah, ele usa uma cinta para